Queridos irmãos e irmãs em Cristo, amados filhos e filhas do Deus Altíssimo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inundem os seus corações neste exato momento. Se você está iniciando esta nova semana, sentindo o peso do mundo sobre os ombros, se o seu coração está cansado das batalhas da vida, se a sua mente parece um turbilhão de preocupações e responsabilidades, e se as suas forças físicas e emocionais parecem ter se esvaído, preste muita atenção, pois tenho uma notícia vinda diretamente do trono de Deus para você. Ele preparou este momento, esta palavra, esta oração especificamente para reacender a chama da sua esperança e restaurar completamente a sua energia vital. Hoje, esta segunda-feira, não é apenas o início de mais uma jornada de trabalho ou de rotina. Não, encare-a como Deus a vê. Um portal para o recomeço, uma página em branco que o Criador está lhe oferecendo, uma oportunidade divina para testemunhar e viver milagres extraordinários, manifestações do poder dele que os seus olhos ainda não tiveram o privilégio de contemplar. Talvez os últimos dias, ou mesmo as últimas semanas e meses, tenham sido marcados por lutas intensas, por desertos áridos, onde a esperança parecia murchar. Talvez seus planos mais bem elaborados tenham encontrado obstáculos inesperados. Talvez projetos acalentados não saíram do papel como você sonhava. E como resultado, a sua alma se encontra agora abatida, curvada sob o peso da decepção ou do cansaço. Mas em meio a esse cenário, ouça a voz suave e poderosa de Deus sussurrando ao seu espírito neste instante. Levanta-te. Erga a cabeça, filho meu, filha minha, porque eu estou contigo em cada passo, em cada suspiro, em cada desafio. Compreenda profundamente. A sua presença aqui, neste momento, ouvindo ou lendo estas palavras, não é fruto do acaso, não é uma coincidência da vida. Existe um propósito divino nisso. Há uma palavra específica, liberada diretamente dos céus, selada com a autoridade divina, pairando sobre a sua vida neste exato instante. E esta palavra não são meros sons ou letras, ela é viva, eficaz, carregada do poder sobrenatural de Deus, capaz de transformar radicalmente toda e qualquer circunstância ao seu redor. Aquilo que até ontem parecia uma montanha intransponível, uma situação sem saída, um problema insolúvel, pode sim começar a se mover, a se transformar, a se resolver ao longo desta semana que se inicia. A condição que você decida conscientemente crer. Crer não apenas com a mente, mas com o coração, com todo o seu ser. E é por causa dessa poderosa possibilidade, dessa promessa divina de transformação, que nós, juntos como um corpo, como uma família de fé, vamos agora nos unir em oração. Vamos orar com uma fé expectante, declarar com ousadia as promessas contidas na palavra de Deus e depositar nossa confiança plena, sem reservas, no agir soberano e perfeito do nosso Pai Celestial. Faça isso agora, onde quer que você esteja. Respire fundo. Inspire lentamente, sentindo o ar preencher seus pulmões, e expire devagar, liberando a tensão acumulada. Permita que o Espírito Santo de Deus, o Consolador prometido por Jesus, comece a sua obra restauradora em seu interior. Visualize-o gentilmente preenchendo cada espaço vazio do seu coração, com a sua paz inefável, aquela paz que, como diz a Escritura, excede todo o entendimento humano. A palavra de Deus que servirá como nossa âncora de esperança hoje, nosso fundamento para esta semana, encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Guarde-a, medite nela, faça dela o seu lema. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa gloriosa!
Analisemos por um instante a profundidade disso. Esperar no Senhor não é uma espera passiva, ansiosa ou resignada. No hebraico original, a palavra kavá, esperar, carrega a ideia de esperar com expectativa, de aguardar confiantemente, de entrelaçar-se com Deus, de buscar nele a força e a direção. É uma espera ativa, cheia de fé e confiança na fidelidade daquele que prometeu. E qual é o resultado dessa espera confiante? Renovação de forças. Não é uma pequena recarga, mas uma renovação completa, como a águia que troca suas penas e se revigora para voar ainda mais alto. Você sobe com asas como águias. A águia é símbolo de visão aguçada, de força, de majestade, de capacidade de voar acima das tempestades. Deus está dizendo que ao esperar nele, você receberá uma perspectiva celestial. Uma força que te eleva acima das circunstâncias turbulentas da vida. Você corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Isso não significa ausência de esforço, mas a presença de uma capacidade sobrenatural para perseverar, para continuar avançando, mesmo quando o caminho é longo e árduo, porque a sua fonte de energia não é humana, é divina. Essa promessa é pessoal, é para você que está lendo ou ouvindo agora. Quando tudo ao seu redor parece estagnado, paralisado, quando os dias se arrastam pesados e monótonos, quando a rotina ameaça sufocar a sua alegria, o Senhor vem com esta palavra poderosa para declarar enfaticamente: ainda há esperança, ainda há força disponível. A fonte da sua verdadeira força não reside na vitalidade do seu corpo físico, que é limitado e se desgasta. Não vem da sua capacidade intelectual ou da sua mente, que pode ficar sobrecarregada e confusa. Não vem da sua disciplina na rotina, que pode falhar. Suas verdadeiras, profundas e inesgotáveis forças vêm de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que não se cansa nem se fatiga. E o segredo para acessar essa fonte divina é a entrega. Quando você, num ato de fé e humildade, entrega conscientemente a sua semana, seus planos, seus medos, suas preocupações, seus sonhos, tudo, absolutamente tudo, nas mãos poderosas e amorosas de Deus, algo maravilhoso acontece. Aquilo que, sob a sua própria força, seria esmagadoramente difícil, pesado, impossível, começa a se tornar leve, administrável. Por quê? Porque não é mais você quem carrega o fardo sozinho. É Ele quem te sustenta com sua mão direita fiel e vitoriosa. Ele caminha ao seu lado, vai à sua frente, protege sua retaguarda. Por isso, neste momento sagrado, convido você a fazer mais do que apenas ouvir ou ler. Abra agora as comportas do seu coração, sem reservas, sem medos, sem desculpas. Renda-se completamente. Permita que esta oração, ungida pelo Espírito Santo, seja o combustível espiritual, a vitamina celestial que você desesperadamente precisa para não apenas sobreviver, mas para viver a melhor, a mais significativa, a mais abençoada semana da sua vida até aqui. Creia, é possível, que promessa gloriosa. Analisemos por um instante a profundidade disso. Esperar no Senhor não é uma espera passiva, ansiosa ou resignada. No hebraico original, a palavra kavá, esperar, carrega a ideia de esperar com expectativa, de aguardar confiantemente, de entrelaçar-se com Deus, de buscar nele a força e a direção. É uma espera ativa, cheia de fé e confiança na fidelidade daquele que prometeu. E qual é o resultado dessa espera confiante? Renovação de forças. Não é uma pequena recarga, mas uma renovação completa, como a águia que troca suas penas e se revigora para voar ainda mais alto. Você sobe com asas como águias. A águia é símbolo de visão aguçada, de força, de majestade, de capacidade de voar acima das tempestades.
Deus está dizendo que, ao esperar nele, você receberá uma perspectiva celestial, uma força que te eleva acima das circunstâncias turbulentas da vida. Você corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Isso não significa a ausência de esforço, mas a presença de uma capacidade sobrenatural para perseverar, para continuar avançando, mesmo quando o caminho é longo e árduo, porque a sua fonte de energia não é humana, é divina. Essa promessa é pessoal, é para você que está lendo ou ouvindo agora. Quando tudo ao seu redor parece estagnado, paralisado, quando os dias se arrastam pesados e monótonos, quando a rotina ameaça sufocar a sua alegria, o Senhor vem com esta palavra poderosa para declarar enfaticamente: ainda há esperança, ainda há força disponível. A fonte da sua verdadeira força não reside na vitalidade do seu corpo físico, que é limitado e se desgasta. Não vem da sua capacidade intelectual ou da sua mente, que pode ficar sobrecarregada e confusa. Não vem da sua disciplina na rotina, que pode falhar. Suas verdadeiras, profundas e inesgotáveis forças vêm de Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que não se cansa nem se fatiga. E o segredo para acessar essa fonte divina é a entrega. Quando você, num ato de fé e humildade, entrega conscientemente a sua semana, seus planos, seus medos, suas preocupações, seus sonhos, tudo, absolutamente tudo, nas mãos poderosas e amorosas de Deus, algo maravilhoso acontece. Aquilo que, sob a sua própria força, seria esmagadoramente difícil, pesado, impossível, começa a se tornar leve, administrável. Por quê? Porque não é mais você quem carrega o fardo sozinho. É Ele quem te sustenta com sua mão direita fiel e vitoriosa. Ele caminha ao seu lado, vai à sua frente, te protege por trás. Por isso, neste momento sagrado, convido você a fazer mais do que apenas ouvir ou ler. Abra agora as comportas do seu coração, sem reservas, sem medos, sem desculpas. Renda-se completamente. Permita que esta oração, ungida pelo Espírito Santo, seja o combustível espiritual, a vitamina celestial que você desesperadamente precisa para não apenas sobreviver, mas para viver a melhor, a mais significativa, a mais abençoada semana da sua vida até aqui. Creia, é possível. Pai amado, Deus de amor e compaixão, eu te peço com fervor, visita os lares neste instante. Entra em cada casa representada aqui. Visita especialmente aquela mãe que tem chorado em silêncio, sobrecarregada, sentindo-se sozinha em sua jornada. Fortalece-a, Senhor, mostra-lhe o teu cuidado maternal. Visita aquele pai que tem carregado um fardo pesado nos ombros, lutando para prover, para proteger, muitas vezes sem ter com quem compartilhar suas próprias lutas. Alivia o seu fardo, Pai, e mostra-lhe que tu és o seu provedor e protetor. Visita aquele jovem que se sente perdido, confuso sobre o futuro, sem saber que direção seguir na vida profissional, sentimental ou espiritual. Guia os seus passos, Senhor. Revela o teu propósito para a vida dele. Visita aquele trabalhador ou trabalhadora que está se sentindo desvalorizado, explorado, desanimado com sua situação profissional. Abre portas de honra, Pai, e mostra o teu favor. Restaura, Senhor, o que está quebrado. Restaura as famílias que estão divididas por brigas, ressentimentos, falta de perdão. Restaura a comunicação, o amor, o respeito nos lares. Restaura os relacionamentos conjugais que esfriaram, os laços entre pais e filhos que se romperam. Restaura as amizades que foram feridas. Restaura, ó Deus, os sonhos que foram engavetados, que pareciam perdidos para sempre por causa das circunstâncias ou do desânimo.
Sopra sobre os ossos secos, como fizeste no vale de Ezequiel, e traz vida de volta, porque Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Tu és especialista em recomeços, em transformar maldição em bênção, choro em alegria. Levanta com Teu poder aquele irmão, aquela irmã que caiu e não encontra forças para se reerguer. Fortalece aquele que está na iminência de desistir da fé, da caminhada, da própria vida. Sustenta-o com Tua destra fiel. E derrama abundantemente da Tua graça transbordante sobre todos os que têm clamado a Ti por socorro, por uma intervenção divina, por um milagre. Senhor, com a autoridade espiritual que nos conferes em Cristo Jesus, nós liberamos uma palavra de vida e bênção sobre esta semana. Sopra, Espírito Santo, um vento de renovação sobre os nossos dias. Declaramos que portas de oportunidades, portas de emprego, portas de negócios, portas ministeriais, portas de reconciliação que estavam fechadas, comecem a se abrir de maneira sobrenatural nesta semana. Que oportunidades divinas, conexões certas, encontros preparados por Ti apareçam em nosso caminho. Que milagres grandes e pequenos se revelem em nossa saúde, em nossas finanças, em nossas famílias, em nossa vida espiritual. E que em cada vitória, em cada bênção recebida, o Teu santo nome, e somente Ele, seja exaltado, glorificado e adorado. Que esta semana não seja apenas mais uma semana, mas que seja marcada por testemunhos surpreendentes, por notícias boas e inesperadas, por livramentos que só podem vir de Ti, por encontros divinos que mudarão nossa trajetória, e por respostas claras e poderosas às orações que temos feito, respostas que só o Senhor, em Tua soberania e amor, pode dar. E Pai, sabemos que a fé não nos isenta das lutas. Por isso pedimos, ainda que venham os dias difíceis nesta semana, ainda que as nuvens escuras tentem obscurecer o nosso céu, que a nossa fé não vacile, que não percamos a esperança fincada em Ti. Ainda que o desânimo, a tristeza ou a dúvida tentem bater à porta do nosso coração, que ele permaneça firme, ancorado na rocha eterna que és Tu, Senhor. Ajuda-nos a lembrar constantemente das Tuas promessas, da Tua fidelidade demonstrada no passado, do Teu poder que é ilimitado, porque nós sabemos, nós cremos, nós confessamos, o Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não muda. O Senhor está no controle de todas as coisas, tecendo os fios da nossa história com amor e propósito, mesmo quando não conseguimos ver, mesmo quando não compreendemos o processo. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo que é perfeito e nos Teus caminhos, que são mais altos que os nossos. Por isso, com fé renovada e ousadia no Espírito, eu declaro agora, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, esta semana será uma semana de recomeços significativos. Esta semana será uma semana de bênçãos abundantes e sem medida. Esta semana será uma semana de vitórias em todas as áreas da nossa vida. E declaramos que nenhum mal, nenhuma arma forjada pelo inimigo, nenhuma estratégia das trevas prevalecerá contra aqueles que colocam a sua confiança no Senhor dos Exércitos. Que a Tua mão poderosa e protetora esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos, sobre nossos ministérios, desde o primeiro raio de sol desta segunda-feira até o último instante do próximo domingo. Que a Tua mão nos guie em cada decisão, nos proteja de todo perigo visível e invisível e nos abençoe abundantemente em tudo o que fizermos segundo a Tua vontade e para a Tua glória. Obrigado, Pai Celeste, por nos ouvir. Não porque mereçamos, mas por causa da Tua infinita graça e do sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado por inclinar Teus ouvidos ao nosso clamor. Obrigado por nos renovar neste momento, por trocar nosso fardo pesado pelo Teu fardo leve, nossa fraqueza pela Tua força.
E acima de tudo, obrigado por estar conosco, Emanuel. Deus está conosco em cada passo dessa jornada, chamada vida. Tua presença é o nosso maior tesouro, nossa maior segurança, nossa maior alegria. Tudo isso oramos e declaramos crendo no poder do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se esta oração tocou profundamente o seu coração, se você sentiu a presença de Deus te fortalecendo enquanto orávamos juntos, se a esperança foi renovada em seu ser, eu te faço um convite especial, um ato profético. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com fé: Senhor, eu recebo forças renovadas para esta semana. Isto é muito mais do que um simples comentário numa página. É uma declaração pública da sua fé, um decreto espiritual, um alinhamento do seu coração com a vontade de Deus para os seus próximos dias. Ao escrever, você está dizendo a si mesmo, a Deus e ao mundo espiritual, que você crê e recebe a promessa. E a fé, quando compartilhada, se multiplica. Se você conhece alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, um vizinho, que você sabe que está passando por lutas, que está desanimado, precisando de uma palavra de ânimo e esperança, não guarde esta bênção só para você. Compartilhe este vídeo, envie esta mensagem, seja um canal da graça de Deus na vida de outra pessoa. Vamos juntos espalhar essa poderosa corrente de oração, fé e esperança por todo o Brasil e, quem sabe, alcançar corações em outras nações. E para que você continue sendo alimentado espiritualmente, fortalecido diariamente, não se esqueça, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora para se inscrever. É rápido e gratuito. E muito importante, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado. Temos um compromisso. Volte aqui amanhã e depois e depois. Porque todos os dias teremos um novo encontro marcado com Deus, uma nova palavra, uma nova oração para edificar a sua fé e te ajudar a caminhar mais perto do Senhor. Que a sua semana seja extraordinariamente abençoada, que ela seja repleta da paz que excede o entendimento, da força que vem do alto, da direção clara do Espírito Santo para cada decisão. E que você testemunhe muitos milagres acontecendo em sua vida e através dela. Vá em paz. Caminhe na força do Senhor e saiba que Ele está com você. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe rica e grandemente.